Boa noite, meus amigos, irmãos aqui do salão, meus irmãos de casa. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa transmissão. E lembrando que dia 29 e 30 de agosto de 2026 nós temos a nossa Festa do Perseverança. Olha que maravilha, está chegando! Comidas típicas, doces variados e outras delícias, brincadeiras para as crianças e adultos, atrações surpresas, bazar bem chique com roupas, acessórios de grandes marcas e importadas, uma festa de muita alegria e, sobretudo, uma festa de Dr. Bezerra de Menezes, que só aceitou ser homenageado se pudesse transformar este momento numa oportunidade de ajuda a todos nós. Venham, meus irmãos, nessa homenagem merecida a Dr. Bezerra, em que se transforma num grande evento, claro, com muita coisa boa aqui na Terra, com muita coisa boa espiritual e, sobretudo, meus irmãos, com a presença de cada um de vocês abrilhantando, com a nossa banda, com todos nós aqui envolvidos nesse projeto de amor que é essa festa, 29 e 30 de agosto de 2026. Vamos lá? Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Sorri ao ver o sol brilhar, sorri ao ver a chuva também. Agradeça o ar que você respira e sorria outra vez, amém. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Sorria quando está alegre e também no momento de dor. Sorria lembrando que o Cristo nos ampara com o seu amor. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Se você sentir que a tristeza está chegando devagarinho, seja forte, levante a cabeça, porque Jesus está em seu caminho. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Basta um sorriso e muita coisa pode mudar. Dê um sorriso, não custa experimentar. Não custa experimentar. Não custa experimentar. Todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem, seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço
eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia deste momento. Se todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem, seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que teu Filho Jesus deixou pra eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia deste momento, energia deste momento. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei.
a quem crê e prossegue. Onde a voz foi buscar inspiração pra levar a quem sofre tanta emoção. E a mulher que viu Cristo dizer-lhe não, onde encontrou fé pra mostrar como é um amor verdadeiro. De onde vem o bem que um abraço traz? Quando alguém enche o gesto de afeto e paz, como alguém enfrentou o Calvário e a cruz, só pra vir dizer que ama você, um amor verdadeiro. Toda essa força vem de Deus e existe dentro de você. Nenhuma dor poderá bater a quem crê e prossegue. De onde vem? Vem de Deus, vem de Deus. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para o pessoal de casa também. Quinta-feira passada, onde é que vocês estavam? Frio e chuva. Aqui, poucos, né? A maioria deu um jeitinho, né? Aí hoje que esquentou um pouquinho, todo mundo resolveu sair da toca. Que beleza, que alegria a gente poder estar juntos de novo, com essa casa cheia, onde a gente sente antes de tudo a presença de Deus, preenchendo as coisas que a gente quer saber na vida, que a gente quer entender, que a gente quer compreender, que a gente precisa. E mais uma vez, a gente sentir que a gente é abraçado pelo coração da espiritualidade, do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acolhe uma vez mais neste dia. Então, queria dar um boas-vindas enorme para vocês, principalmente para aqueles que não vieram quinta-feira passada, para aqueles que nos assistem de casa e tantos outros que conectam a gente pela internet e de uma maneira especial, para ouvir também a mensagem de nosso companheiro Wagner, nosso irmão que, aceitando o nosso convite, ele mora em Campinas. O Wagner é terapeuta, aceitou vir assistir, proferir a palestra para a gente, e é uma alegria enorme que a gente pode recebê-lo aqui, e nós então nos preparamos para que a partir deste instante entremos em sintonia com a espiritualidade, para que ela nos conduza durante todos os trabalhos, durante todo o momento em que nós estivermos nesta casa, nesta noite. Oremos. Deus, 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 louvado seja Deus, louvado seja o coração de Jesus, que mais uma vez nesta noite abre as portas de seu coração para nos receber, renovando em cada um de nós as bênçãos que todos precisamos, Senhor, para atingir o equilíbrio que tanto buscamos. Senhor, olhe quantas dificuldades, quantos sofrimentos,
Quantos companheiros que tantas vezes ao nosso lado, ou mesmo nós mesmos, sentimos a dificuldade em nos manter equilibrados, em sintonia, serenos e em paz. E tantas vezes, Senhor, ao te buscarmos, às vezes nos fechamos porque nos concentramos apenas em nós mesmos, sem buscar, Senhor, a espiritualidade maior que pode nos oferecer a alegria, a tranquilidade e a paz. Senhor, somos todos mais uma vez nesta noite, filhos do teu coração, que te buscam nesta hora, a fim de que o Senhor venha até nós, pelas mãos abençoadas de nossos benfeitores, nos trazer, Senhor, as bênçãos, nos trazer a paz, a alegria, a serenidade e, acima de tudo, o equilíbrio que buscamos e precisamos para enfrentarmos, Senhor, as dificuldades de toda sorte. E que uma vez mais, nesta noite, teu olhar abençoado cubra-nos a todos, Senhor, a nós que aqui nos encontramos, aos nossos irmãos que nos conectam, que se conectam através da internet nesta noite, para que todos os lares, Senhor, nesta noite mais uma vez, recebam a luz do teu amor, envolvendo-nos a todos, Senhor, para que então, no íntimo de nosso ser, possamos sentir a tua paz, e que esta paz, generosa e duradoura, seja a paz de todos nós, onde quer que estejamos, Senhor. Sê conosco, abençoando-nos todos, ficando em nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, louvado seja Deus. E sem que nós percamos mais um minuto sequer, eu gostaria então de convidar o nosso companheiro Wagner Thiele, que assuma este posto e nos conduza na mensagem evangélica desta noite. Boa noite a todos. Que todos aqui estejam se sentindo bem. E aqueles que ainda não estão se sentindo, que estão procurando, estão buscando, possa encontrar um lugar dentro de si para conhecer essa obra sagrada que é a nossa vida. Consagrado estamos dentro dessa casa abençoada, que tantos são os pilares que nós recebemos aqui como pacientes desse Senhor, Dr. Bezerra de Menezes. Somos pacientes da sua ciência, a ciência da paz, a paciência. Aprendemos aqui a esperar a graça, e muitas vezes receber a graça é apenas perceber a bênção. Às vezes a graça está presente, mas nós não a reconhecemos. Porque ainda não temos maturidade suficiente, porque alguma dor, lá do profundo da nossa infância, ainda nos tolda a ver a realidade. 2 séculos depois de Cristo, um pensador disse, o nome dele era Juvenal, e ele falou, corpo, mente sã e um corpo são. Uma frase simples, que parece tão óbvia, mas ele falou sobre essa frase como uma súplica a Deus. Que as orações não fossem pela busca das riquezas da matéria,
mas que fosse para encontrar uma mente sã num corpo são. E quando ele descreve esse corpo são, ele está transcendendo a própria doença que o corpo está sujeito a passar. Porque a mente, como instrumento do espírito, pode vasculhar as profundezas da alma e nela encontrar a sua identidade e semelhança com seu Criador, conhecendo a genética do espírito e assim se perceber filho de Deus. Quando a gente se reconhece filho de Deus, de verdade, profundamente, alguma coisa muda dentro de nós. Porque quando temos um pai e uma mãe profundamente espiritual, unidas na força do Espírito Santo, nós temos o direito de ser herdeiros dos teus dons, recebendo em nós a nossa vocação, que é a voz que convoca a missão e o propósito da nossa vida. Aqui na terra, estamos com uma grande missão. É a responsabilidade que cada um de nós, espíritos que ocupam a carne, encarnados e reencarnados, quantas vezes for necessário, para chegar trilhando pelo caminho, pela verdade e pela vida, à casa de nosso Pai. Somos todos herdeiros da graça. Cabe cada um de nós reconhecer esse tesouro que está aqui. Quando eu venho de Campinas e a gente segue num trânsito e a gente está conectado e está chegando, é como se a gente chegasse aqui no Perseverança e fosse recebido de braços abertos por um poder superior que nem cabe dentro de nós a compreensão da sua grandeza. Quando Santo Agostinho, vendo um menino cavando, ali um buraco na areia e pegando a água do mar e colocando dentro daquele buraco, e falou assim, mas nunca vai caber essa água de todo o oceano no buraco que você está cavando. E essa criança falou, assim como o mistério da Trindade não vai caber na sua consciência. Mas o pouco da consciência que cabe em nós, do Divino Espírito Santo, é o suficiente para operar um milagre na nossa mente, trazendo o grande remédio do Espírito, a santa conformação. Porque quando a gente se conforma, é porque a gente está recebendo a forma que nos transforma. E nessa transformação, age em nós um poder muito maior do que a gente consegue. E ali chega a verdadeira cura. A cura que às vezes não nos afasta da dor, mas de o pior de todos os sofrimentos, a revolta. E quando a gente conhece e reconhece o significado do sofrimento, nós saímos finalmente do desespero. Porque é o desespero que abala a nossa mente, o nosso pensamento, e que nos afasta de reconhecer o quanto estamos envolvidos na graça do Senhor, na sua identidade divina, o amor. Que é o Verbo que desceu até nós e que encarnado recebeu tudo aquilo que poderia carregar de toda a humanidade na sua cruz. Subiu o seu Calvário, se ergueu nela e pregado, vem pregando a sua doutrina de salvação. Abriu os braços para toda a humanidade e cada um de nós está ali, junto com ele. E como ele falou para os seus primeiros apóstolos, largue tudo, solte as suas redes, pegue a sua cruz e me siga para pescar homens. Hoje eu vejo aqui
quantos pescadores, tantas pessoas trabalhando em salas de oração, recebendo o amor e doando, transbordando por cada um de nós. Todos nós, a maioria de nós, não posso falar todos, mas a grande maioria de nós, eu tenho certeza que chegou aqui no Perseverança por causa de algum sofrimento. E talvez hoje já nem lembre que sofrimento é esse e está aqui para cuidar do sofrimento do outro. E às vezes é quando a gente começa a olhar com compaixão para o sofrimento do nosso semelhante, é ali que a gente recebe a cura do nosso sofrimento. Porque mesmo nos sentindo tão carente, a gente pode doar tanta coisa. Num simples sorriso, como a música disse, no poder da oração, genuína e poderosa, verdadeira e humilde, e se colocar, se despir diante de Deus. A oração é uma coisa tão poderosa, que ela age sobre um nervo do nosso sistema nervoso, conhecido como nervo vago, que cumpre o papel de regular os nossos órgãos mais nobres para se restaurarem em equilíbrio. Quando a gente ora e respira fundo, e a gente se conecta com isso, existe um milagre que está acontecendo sem que a gente nem perceba que cada estrutura de oxigênio que está caminhando no corpo, tudo criado pelo nosso Criador, chega em cada célula dos 37 trilhões de células, com mais de 10 bilhões de neurônios, na velocidade da luz do Espírito Santo, da luz de Deus. Tudo acontece em milissegundos, sem que a gente perceba, podendo conhecer a ciência desse Senhor, a ciência da paz. E paciente estamos, porque aqui estamos para receber a consciência do que é sagrado na terra. Aqui nós somos pais, nós somos mães, nós somos filhos, somos irmãos, somos avós, somos avós. E de repente a gente começa, dentro dessa grande genealogia, ligados pelo sangue, e às vezes ali dentro da nossa casa está o grande ensinamento de Deus para nós. A dificuldade que às vezes que a gente tem com aquela pessoa que convive com a gente, às vezes que a gente tem que passar uma vida inteira para aprender a perdoar. Às vezes é tão fácil cuidar de um desconhecido, e às vezes a gente não consegue estender a mão para alguém de primeiro grau da nossa vida de sangue. Às vezes, a gente tem que se afastar, porque a gente ainda não tem a grandeza de conviver perto sem a gente se machucar. E às vezes a gente tem que se afastar porque a gente reconhece que nós não temos sabedoria de não nutrir algo ruim pela pessoa. Então, às vezes, a gente precisa conhecer a distância, que finalmente a gente pode fazer uma oração para aquelas pessoas que a gente ainda não conseguiu amar de verdade. Mas está ali uma missão. Às vezes, para chegar no reconhecimento do amor de Deus, a gente tem que trilhar o caminho do perdão. Às vezes é um calvário, às vezes é uma grande ladeira, mas no caminho do perdão está a nossa salvação. Porque perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem está nos devendo. Devendo o quê? Devendo amor, devendo cuidado, devendo carinho. Quanto nós devemos, às vezes, de uma palavra acolhedora, às vezes de emprestar
o que é tão simples, os nossos ouvidos. Quantas pessoas não conseguem se conectar com as suas próprias famílias porque não conseguem ouvir o que o coração do outro tem a dizer. Então, estar numa mente sã e num corpo são é muito mais simples e por isso é tão difícil. Porque às vezes é tão simples que a gente não dá valor. Às vezes a gente precisa de coisas grandiosas, sendo que um abraço, olhar nos olhos. Hoje mesmo, eu tive uma experiência com meu filho, que saiu do condomínio sem me avisar, né? Ele tem 13 anos e foi escondido para o shopping que eu moro lá perto. Minha esposa, saindo do supermercado, se depara com eles, né? E me mandou a mensagem: você não imagina quem eu encontrei saindo, o Francisco e o Mateu, 13 e 12 anos. E eu fiquei pensando, como que eu faria para educar o meu filho sem maltratá-lo? Como que o amor poderia ser tão abençoado a ponto de ser duro o suficiente para trazer um ensinamento para o resto da vida dele? Parece simples falar que alguma coisa está errada, mas como transmitir isso com amor, às vezes é o maior desafio. Porque até as pessoas que amamos, sentimos raiva delas, quando elas não fazem aquilo que queremos. Mas é naquele momento que você faz uma oração e se coloca como instrumento para que se manifeste a sua missão de orientar alguém com amor. Você é que está passando pelo maior aprendizado, porque para ele é fácil entender que algo não pode. Agora, educar sem sentir raiva, esse é difícil. Então, eu estava me observando e o quanto eu queria mostrar que eu estava bravo, mas eu tive que desconstruir minha braveza primeiro para chegar no coração dele. Senão ele ia se assustar e não ia reconhecer. Não sei se eu fiz certo, só o tempo vai dizer. Ele mesmo vai me contar com a maneira como ele vai construir a vida dele. Então, o que nós estamos aqui fazendo, porque nós temos uma vida e temos um tempo na terra. E dentro do tempo de cada um, nós temos muita coisa para passar. Da mesma forma que a gente caminha dentro do Perseverança, e quantas salas, quantas histórias, quantas orações, quantas súplicas, quantos pedidos, assim são as várias salas de aula que a gente vai passando na terra, para ensinar para cada espaço da nossa mente um ensinamento. Então, em cada sofrimento, um aprendizado. Em cada dor, uma compreensão. Em cada dificuldade, uma força. Quando a gente começa a olhar que tudo isso vem do amor de Deus por nós, para edificar cada espírito encarnado na terra, ao ponto de um dia ele se tornar são e poder se unir a todo o Pai, como uma gota de água toca o oceano e se torna um com o grande Espírito do universo. Chegaremos nesse dia e cada dia que nós estamos vivendo é um passo nessa direção. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida que nós estamos vivendo. O que é o ensinamento de hoje? O que nós estamos aprendendo hoje? Às vezes é fácil para nós entender o que o outro está precisando aprender. E quanto mais a gente se dedica a ensinar o que o outro precisa aprender, às vezes mais a gente se afasta do que nós precisamos compreender.
Porque às vezes nós nos escondemos também na necessidade do outro. Esse é um recado para os cuidadores, inclusive para mim, terapeuta, que a gente às vezes se esquece porque cuida do outro. Mas Deus nos colocou em um lugar, que é o lugar que a gente habita, o nosso corpo. E para ele se tornar são, nós temos que ter uma mente sã. E a mente sã precisa estar ungida do nosso espírito. E nessa jornada, eu quero dizer para vocês que toda vez que eu venho aqui, é muito desafiador para mim. Porque eu estou no lugar que eu me sinto tão pequeno, e ter que dirigir palavras no lugar que eu tenho que ouvir, pelo meu tamanho, é uma das coisas mais difíceis para mim. Porque eu me sinto tão miúdo nesse lugar, e eu só posso entregar a minha voz como instrumento, para que seja dito alguma coisa. E o que eu posso fazer? Falar do que eu mais preciso. Porque tem um ditado que diz, a gente ensina melhor o que mais precisa aprender. Então, receber de vocês a atenção, que é uma das coisas mais caras que a gente tem para receber de alguém. Eu sou terapeuta de casal, e quantos casais não se organizam, não se harmonizam, porque um não dá atenção mais para o outro. Ninguém consegue falar com uma outra pessoa sem estar mexendo no celular, prestando atenção numa outra mensagem. Às vezes, os filhos estão querendo ouvir e ser ouvidos, e nós estamos priorizando coisas que nós estamos completamente inconscientes e dominados. Então, a atenção é sagrada. Porque quando Jesus chegou no Sermão da Montanha, o milagre aconteceu para aqueles que prestaram atenção nele. Quem não prestou atenção em Jesus, não teve a chance de receber o milagre. E às vezes vai reencarnar, quantas vezes for, para chegar nesse direito novamente. Talvez seja eu, talvez seja nós, que perdeu a oportunidade em um dia. Por quê? Às vezes, é uma única chance que nós temos na vida de chegar nessa consciência. E o dia pode ser hoje. Todo dia é o dia da salvação. Todos os dias, porque só tem o hoje. Nós não temos o ontem, nós não temos amanhã, nós só temos o agora. E quando a mente reconhece que está presente, ela se tornou sã. Mesmo do seu tamanho, mesmo como aquele menino tentando colocar a água do oceano dentro do buraco na areia. Que Deus nos abençoe muito, que Ele nos ofereça tudo aquilo que a gente precisa, não necessariamente o que queremos, porque Ele sabe o que realmente é importante para nós. Muito obrigado a todos, um bom dia. Muito obrigado. Talvez eu incorpore a voz de todos para dizer obrigado por ter disposto a vir entregar o seu coração para o nosso coração. Deus te abençoe. E vamos aproveitar esse momento em que fomos envolvidos pela bênção do coração de nosso irmão, que certamente nos atraindo a atenção com o seu amor, favoreceu a espiritualidade que pudesse aproximar-se de cada um de nós e escutar o nosso coração com dificuldade de compreender, coração com dificuldade de vencer a dor, de ter devolvido para a espiritualidade aquele que amamos, de estar diante de um enfrentamento de enfermidade,
nós que aqui nos encontramos, amigos que estão nesta hora em hospitais, outros em casa, fazendo tratamentos quimioterápicos ou outros tratamentos. Aproveitar este momento em que o nosso coração se abriu, para sentir um tanto mais a força deste querido Jesus. Então juntemos agora a nossa condição para suplicar mais um tanto a atenção deste Pai generoso e bom. Senhor, que nesta hora o céu do teu amor se abra sobre todos nós mais um tanto, sobre todos aqueles que estão conectados, trabalhando em suas casas, em suas mais diferentes posições esta noite. E que este céu aberto, Senhor, possa uma nesga de luz do seu amor ser o caminho em que percorra o teu recurso, e que este recurso, de maneira individual, entendendo a cada um de nós, possa trazer, Senhor, bênçãos de libertação de todo mal, de toda angústia, de todo medo, de toda solidão, de toda enfermidade, de tudo que não vem de Deus. Que por este mesmo caminho, Senhor, a tua luz continue a ser derramada, desta vez para tocar a cada um e alimentar, Senhor Jesus, de vida, de paz, de amor. Que nesta hora, Senhor, a mente se aclareie, o coração perceba a tua presença, e enxerguemos nele este sol de amor que o Senhor traz para cada um. Que esta luz, Senhor, possa abençoar o nosso corpo físico e espiritual, e que ele nos percorra desde a cabeça até a planta dos pés, para, na lembrança de Chico Xavier, ainda que caminhemos com passos trôpegos, o homem de braços e pernas abertas assemelha-se a uma estrela. Então que esta estrela formada por esta nossa posição brilhe, e uma onda de bem-estar, de esperança, de alegria, de luz nos envolva, para que, abastecidos, nenhum enfrentamento, nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida seja páreo para a confiança em Deus e em nós mesmos, podendo declarar que nesta hora nós estamos com Deus, nós estamos em paz, fortalecidos, amparados, com saúde, em paz. Que esta luz, Senhor, recebida, envolva cada um dos nossos lares, a nossa morada, o nosso lugar de recomposição de forças. Que o Senhor possa afastar tudo que não vem de Deus de nossa casa, e reconstruir, se preciso for, os mourões espirituais que constituem um muro intransponível, iluminado, que também cubra o nosso lar de bênçãos, com uma cúpula protetora, para que de retorno todos os dias possamos encostar as costas à porta e dizer: que bom que retornei, que posso conviver com aqueles que amo, ou que sigo vivendo sozinho fisicamente, mas sempre acompanhado pela força grandiosa de Deus e dos bons espíritos. Obrigado, Senhor. Sê conosco nesta noite, sê conosco sempre, que assim seja. Podemos ficar de pé, e que haja a paz na terra, e que essa paz comece no coração de cada um de nós. Haja paz na terra, a começar em mim.
Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Nós queremos agradecer profundamente ao coração de Deus por todas as bênçãos derramadas nesta noite a cada um de nós. Agradecer aos bons espíritos que nos encheram de luz, de esperança e de forças. Agradecer a Dr. Bezerra de Menezes porque uma vez mais fez-se tão presente nesta noite, iluminando mais uma vez nossas mentes e nossas almas. E queremos que tudo aquilo que recebemos neste dia, Senhor, seja encaminhado aos teus filhos, espalhados em todos os cantos da terra, para que onde quer que haja uma dor, um sofrimento, uma lágrima, ali se instale o coração de Deus e de Jesus, na força espiritual daqueles que verdadeiramente encontram em Deus a paz de seu coração. E nesta paz, Senhor, na gratidão deste dia, a gratidão de todos estes benfeitores, é que queremos pedir a permissão e a proteção divina para que em nome deste Senhor possamos declarar encerrada a abençoada reunião desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Encontrei no meu Senhor, com perseverança consegui vencer a dor. Hoje eu estou aqui e não quero mais chorar. Todo o tempo que perdi, com amor recuperar. Jesus virá pra mim. Oh, perseverança é a casa do Senhor, onde a esperança para resgatar o amor. Hoje eu posso sorrir, hoje o sol vai clarear. Jesus virá pra mim. Toda a esperança encontrei no meu Senhor, com perseverança consegui vencer a dor. Hoje eu estou aqui e não quero mais chorar. Todo o tempo que perdi, com amor recuperar. Jesus virá pra mim. Oh, perseverança é a casa do Senhor, onde a esperança para resgatar o amor. Hoje eu posso sorrir, hoje o sol vai clarear. Jesus virá pra mim.
encontrei no meu Senhor. Com perseverança consegui vencer a dor. Hoje eu estou aqui. Meus amigos, tenham um ótimo fim de semana. Deus abençoe a todos. Quem está nos vendo em casa, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E Deus abençoe o coração de cada um de vocês. E para aqueles que estão aqui também. E Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, a vocês que estão nos vendo de casa. Um beijo aos nossos amigos que gostariam de estar aqui hoje e ainda não puderam. Deus abençoe vocês todos. Ótima semana. Pra mim.